Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em 2 Coríntios 4, 16 e 17. Por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Hoje eu venho aqui, através da condução do Espírito Santo, falar ao seu coração. Nesse contexto que fala sobre os tesouros em vasos de barro. Olha que título forte, tesouros em vasos de barro. Eu consigo compreender que quando o título ele diz claramente, né, tesouros em vasos de barro, ele está falando que Deus coloca tesouros dentro de nós que somos vasos frágeis, que quebramos. Eu acabei de ler para você que está me ouvindo, eu acabei de ler que nós não devemos desistir, né? Que por mais que o nosso corpo, o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior, ele deve ser renovado a cada dia. Meu irmão e minha irmã, essa é a nossa realidade. Nós habitamos num corpo que a cada dia envelhece mais. E nós, infelizmente, somos conduzidos e influenciados a destruir este corpo com o que comemos, com a maneira que vivemos. Muitas das vezes nós não cuidamos desse templo e ele passa a ficar mais frágil facilmente, ele passa a envelhecer mais facilmente. E quando nós só olhamos para isso, nós não percebemos o tamanho do tesouro que adquirimos dentro dessa matéria, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. Olha, eu li aqui, as aflições que passamos são pequenas e momentâneas, e elas produzem uma glória de Deus, um tesouro interno, algo que ninguém pode nos roubar. Hoje meu convite a você que está ouvindo essa mensagem é que você faça uma reflexão sobre a palavra do Senhor e sobre o seu posicionamento quando nós falamos das aflições. Eu vou repetir o versículo 17 para você entender exatamente o que Deus veio falar ao seu coração hoje. Ele está dizendo, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Olha, eu quero te fazer uma pergunta. Onde você está colocando a sua fé? Onde você está colocando a sua fé? Nessas aflições que acabei de ler para você, que são pequenas e momentâneas? Você pode dizer para mim, não, Inara, as minhas aflições não são pequenas e momentâneas, é um problema grande, eu estou passando por uma aflição muito dolorosa. Só Deus sabe a dor que eu sinto, só Deus sabe como está o meu coração, como eu estou ferido e ferida. Só Deus sabe o quanto eu tenho lutado. Então essa aflição ela não é tão pequena e momentânea. Olha, meu irmão e minha irmã, talvez eu e você, a gente não tenha o discernimento para entender o tamanho da glória que existe em Deus. E por isso nós fazemos com que o nosso problema pareça superior ao nosso Deus. E hoje eu vou te perguntar, onde você está colocando a sua fé? Na aflição ou no poder de Deus? Nas angústias ou na perseverança que é produzida quando nós passamos por essas situações? Você está colocando a sua fé nos problemas, nas dores, nas vergonhas? Você está colocando a sua fé na palavra de Deus, na verdade, no Espírito Santo? Vamos refletir um pouquinho, porque muitos de nós, e eu me incluo nisso, quando estamos passando por algo difícil, por alguma aflição, nós tendemos a fortalecer essa aflição olhando apenas para ela. Quantos e quantos de nós estamos passando mesmo por uma situação delicada e não conseguimos olhar para o poder de Deus? Nesse contexto,
em que eu li para você que as aflições elas são pequenas e momentâneas, fala claramente sobre como o inimigo de nossas almas cega a nossa mente. Ele introduz em nosso coração a incredulidade. Porque assim a gente não entende a palavra de Deus, não compreendemos o poder de Deus sobre a nossa vida e ficamos cativos, acreditando que essas aflições são grandes demais para serem solucionadas. Nós passamos a acreditar que nós vamos morrer, que nós vamos perder tudo, que nunca mais seremos felizes, que não teremos a paz em Cristo e que tudo isso não passa de uma ilusão. O inimigo de nossas almas, ele cega o nosso entendimento e não nos ajuda a compreender a glória de Deus, a graça de Deus, a palavra do Senhor. E hoje eu continuo perguntando a você que está me ouvindo, onde você está colocando a sua fé? São nas mentiras malignas? É na incredulidade que coloca dúvida no seu coração e faz você duvidar da palavra de Deus, faz você duvidar que Deus ele pode mudar a sua realidade, a sua vida, que Deus ele pode te salvar. Muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, eu trago mensagens aqui para você, para trazer para você um entendimento de como é importante uma vida em espírito com Deus, que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós começamos a enxergar o que Deus tem a nos mostrar, e assim nós somos libertos da incredulidade. Escuta uma coisa, o inimigo de nossas almas, ele tenta cegar o nosso entendimento, e ele nos oprime, e ele junta essas peças, porque se ele nos oprime, o que é a opressão? É quando ele torna essa aflição muito mais intensa, potencializada, onde ele faz a gente acreditar com os nossos sentimentos, emoções e pensamentos que as coisas não terão mais jeito, que as aflições elas não são passageiras e momentâneas, mas elas são grandiosas. E aí ele coloca no nosso coração uma incredulidade para que a gente duvide de que a palavra do Senhor pode nos ajudar, e aí passamos a duvidar do poder de Deus e a credibilizar os enganos malignos. Nos apoiamos no nosso entendimento e potencializamos as ofensas feitas contra nós, potencializamos as dúvidas que temos no meio do caminho, o medo, nós fortalecemos essa incredulidade e esfriamos a nossa fé. E aí o que a gente faz? A gente coloca a nossa fé nas mentiras malignas, nas vergonhas, nas dores, nos problemas, nas aflições. Eu quero dizer a você que a palavra do Senhor não é mentira, a palavra do Senhor é a verdade, e é nela que você deve colocar a sua fé. Você deve colocar a sua fé no poder de Deus, que pode mudar qualquer situação. Você deve colocar a sua fé na perseverança, que é conduzida, inclusive através das aflições. Perceba, muitas das vezes Deus ele permite que a gente passe por aflições. Existe um contexto em Tiago que fala claramente que a nossa fé ela é provada e a nossa perseverança ela aumenta quando nós passamos em situações de aflição. Quando a gente passa por uma tribulação, por um problema, nós somos provados, porque aí nós mostramos a nossa fé, a nossa lealdade, e nós produzimos perseverança. O que isso significa, Inara? Significa que muitas das vezes existem pessoas que morrem mesmo, existem pessoas que são destruídas mesmo, existem pessoas que desistem mesmo. Mas por quê? Porque não conseguiram produzir a perseverança, porque não conseguiram colocar a fé na palavra de Deus, não conseguiram colocar a fé no sacrifício de Jesus, não conseguiram colocar a fé no Espírito Santo de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós só podemos ser salvos por Deus. Não existe mais ninguém que pode salvar a você nem a mim, mas somente Jesus fez esse trabalho espiritual. E às vezes você pode falar, Inara, mas tá bom, eu já sei, eu já entendi, Jesus salva, liberta, Jesus é o nosso Salvador e Ele vai nos dar uma vida eterna, mas agora o meu problema é outro, agora a minha aflição é completamente diferente. Meu irmão e minha irmã, não existe aflição, opressão ou problema que Jesus não possa resolver. Não existe na sua vida uma circunstância em que Jesus não possa trazer uma solução. É importante que você entenda que a sua vida ela é feita de 10% de coisas que acontecem. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Existem coisas que acontecem na nossa vida que são muito, como que eu posso dizer, muito simples, mas se tornam num grande furacão por causa das nossas reações. E aí você pode falar, mas Inara, você não sabe o que eu estou passando. Eu já falei para você que só Deus sabe a situação que eu estou passando. Está muito difícil, meu coração está muito ferido. Eu estou com a dor muito profunda. Meu irmão e minha irmã, eu não estou aqui para dizer para você que a sua dor é pequena,
Jamais. Eu não estou aqui para dizer para você que a solução que você precisa, ela é pouca. Não, eu estou aqui para dizer para você que o Deus que você ouve é grande. Que não existe problema grande para esse Deus. E parece até clichê, mas eu estou dizendo como alguém que é um testemunho vivo, que já passou por muitos momentos em que eu tive reações contrárias à vontade de Deus. Presta atenção nisso. Quantas das vezes eu passei por situações em que eu colocava mais fé no problema do que em Deus? Eu ficava, meu Deus, agora acabou. Senhor, agora não vai mais dar certo, eu vou desistir, eu não tenho mais o que fazer. Eu me apoiava na minha força limitada e não entendia que o poder de Deus é superior a tudo isso. A graça de Deus é superior a tudo isso. Nós devemos entender que nós não fomos chamados para desistir, não fomos chamados para nos acovardar, mas fomos chamados para crer na palavra de Deus. Eu acabei de ler para você, nós somos vasos de barro, vasos frágeis, mas dentro de nós é produzindo um tesouro através da glória de Deus. E o que é essa glória? É o poder de Deus, é a graça de Jesus que diariamente nos conduz cada vez mais a nos tornarmos parecidos com Jesus. O que é nos tornar parecidos com Jesus? É tomar um posicionamento no qual nós vamos perseverar, vamos fortalecer a nossa fé e vamos olhar para a palavra de Deus. Vamos buscar viver em verdade, vamos buscar viver uma perseverança. Eu acabei de ler para você no versículo 16, por isso nunca desistimos. Nós não desistimos porque buscamos a glória de Deus, buscamos nos tornar parecidos com Jesus e com isso nós não olhamos mais apenas para a angústia. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Quantos problemas você passou o ano passado? Você lembra? Nós passamos sim, todos nós passamos por problemas. Os problemas eles são constantes. Eu passei problemas em 2023 e eu tenho certeza que você também deve ter passado. E em 2022, você lembra que você passou problemas em 2022? E em 2021? Pois é, todos nós passamos problemas lá atrás. Mas seja honesto comigo, essas aflições que passaram nos anos anteriores, elas não foram pequenas e momentâneas? Porque você está aqui agora ouvindo essa mensagem. E você pode falar para mim com toda a convicção do seu coração, nossa, Inara, eu nem lembro mais os problemas que eu passei em 2022. Eu nem lembro mais os problemas que eu passei em 2023, em 2021, em 2020. Nossa, se eu parar para pensar, realmente foi tão passageiro e momentâneo. E muitas das vezes o inimigo de nossas almas oprime tanto que faz a gente ter uma reação intensa, colocando a nossa fé no problema, na dor, e esquecendo o sacrifício de Jesus, esquecendo a palavra de Deus, esquecendo o poder de Deus. Meu irmão e minha irmã, hoje o meu convite a você é que você reflita onde você está colocando a sua fé. Se você está colocando a sua fé no poder de Deus ou se você está criando uma fé voltada para a opressão maligna, onde você se apoia numa incredulidade que duvida que Deus pode trazer a solução e começa a acreditar que o seu problema é muito grande e não vai ter solução. Hoje eu quero que você entenda que por mais que você seja oprimido, você não está sendo destruído. Tem um versículo que diz, nesse contexto mesmo aqui do capítulo 4, que diz assim, que nós somos pressionados por aflições, mas nós não somos esmagados por ela. Nós ficamos até perplexos, assustados, desesperados. Nós somos até perseguidos, mas nós nunca somos derrubados ou abandonados por Deus. Nós nunca somos destruídos pelo sofrimento, porque Deus ele nos fortalece com sua glória. A glória de Deus, ela consiste em nos fortalecer internamente, mesmo quando nosso corpo está enfraquecido, doloroso, Eu li para você aqui, mesmo que nosso exterior esteja morrendo, nosso exterior está sendo renovado a cada dia. Por isso que hoje você tome posse dessa palavra e entendendo que por mais que nós, eu e você, sejamos barro frágil, vasos de barro frágil, o tesouro que Jesus está colocando dentro de nós é muito precioso. Essa palavra que eu estou trazendo para você hoje, essa semente, ela é uma semente que pode conduzir você a nutrir uma perseverança, uma fé, a nutrir um posicionamento ao qual você entenda que você tem que ser guiado para a direção de Deus. Não importa o quanto o inimigo queira usar o cenário, as pessoas e as circunstâncias para fazer você acreditar que o problema é grande. Você coloca na sua cabeça que maior do que o seu problema é o seu Deus. E que por mais que isso pareça um clichê, a gente precisa repetir e reforçar. Porque o diabo ele repete e reforça o
problema e a aflição constantemente. Então nós também devemos repetir e reforçar a nossa fé. E aí você pode dizer: Inara, mas o que eu devo fazer? E eu vou te dizer: ore para que Deus abra os teus olhos, para que você perceba o quanto você vem nutrindo incredulidade no poder de Deus. Ore para que Deus abra os teus olhos, para que você possa perceber quantas vezes o inimigo tentou te cegar, acreditando muito mais na angústia, no problema, nas mentiras, sabe, nas dúvidas, no medo, do que na palavra de Deus. Você deve colocar a sua fé no poder de Deus. Você deve colocar a sua fé na perseverança, que é um tesouro nutrido dentro de nós. Por mais que nós estejamos muitas das vezes enfraquecidos fisicamente, se a perseverança está dentro de nós, vai ser produzido um tesouro que vai transcender o nosso corpo físico. Sabe o que isso significa? Que quando a glória de Deus ela está dentro de nós, o nosso corpo também é restaurado. A nossa saúde, as nossas emoções, essa é uma semente que nós devemos nutrir. Mas é importante que você saiba onde colocar a sua fé. Então coloque a sua fé no sacrifício de Jesus, que não foi em vão. Foi pela sua vida, foi para que em momentos como esse, de angústia e aflição, você possa crer que Ele veio para te resgatar. Coloque a sua fé na verdade. A verdade é a palavra de Deus. Coloque a sua fé no Espírito Santo de Deus. Tem um contexto também aqui, contido em 2 Coríntios, que fala claramente que hoje a nossa fé se baseia na obra do Espírito Santo. O que isso significa? A graça de Deus sobre a nossa vida, o favor imerecido, aquilo que a gente não consegue fazer, sabe? Eu sei que você deve estar olhando para a situação e pensando: eu não tenho forças para resolver, eu não sei de onde trazer a solução, eu não sei como resolver tudo isso. Pois é exatamente aí que a obra do Espírito Santo se manifesta, pela graça de Deus, aonde você e a sua força não pode alcançar. É onde a graça e a glória de Deus se manifesta, onde o poder de Deus traz para a sua vida aquilo que você nem imaginava. Por isso que hoje você faça isso. Continue perseverando, orando e pedindo a Deus que te ajude a perseverar. Coloque a sua fé em Deus e não nas aflições. Todas as vezes que o inimigo da sua alma quiser te oprimir, nem que seja necessário você pegar um papel agora e escrever: a minha fé está no poder de Deus e não nos problemas. A minha fé está na palavra de Deus e não nas aflições. A minha fé está no Espírito Santo de Deus e não na minha força limitada. Que nós possamos hoje, com essa palavra de Deus, aumentar a nossa fé e entender que nós devemos direcionar a nossa fé para o lado certo, crendo em Deus e não nos problemas, pois como eu acabei de ler para você, essas aflições são pequenas e momentâneas. Nós as enfrentamos e depois nós as esquecemos, porque elas são menores do que o problema de Deus. Presta atenção, no ano passado, no ano retrasado e em tempos passados, quando você passou por outras aflições, você já ouvia a palavra de Deus. E ela permaneceu como ainda permanece. Mas os problemas você já esqueceu. Eles já se passaram e assim também será. No próximo ano e naquilo que está por vir, você já não se lembrará de tantos problemas e aflições que se passaram. Porque o que vai prevalecer sobre a sua vida é a palavra e o poder de Deus. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero nesse momento, Senhor, apresentar a pessoa que está ouvindo essa oração. E eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vai de encontro a ela. Senhor, fortaleça essa pessoa. Eu não sei qual é a dor que ela está sentindo, eu não sei, Senhor, o que ela está passando, mas o Senhor sabe. Então, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa tocar nessa alma. Leve, Senhor, refrigério para esse coração. Leve, Senhor, sabedoria para que essa pessoa possa tomar decisões dentro da sua vontade. Ajude essa pessoa a colocar a fé, Senhor, na direção certa. Faça uma limpeza espiritual, tirando toda a opressão. Arranca toda a incredulidade, toda a cegueira espiritual e ajuda essa pessoa, Senhor, a depositar o posicionamento dela no Teu poder, crendo que o Senhor pode fazer aquilo que ela não pode fazer. Que a partir desse momento, dessa oração, essa semente possa ser semeada e jamais arrancada deste coração. Que essa pessoa possa adotar um novo posicionamento, caminhando dentro da sua verdade, crendo que por mais que nós todos sejamos vasos de barro, aquilo que o Senhor nos entrega é um tesouro muito precioso e que nós podemos ser sustentados, nutridos e fortalecidos pelo Teu poder, pela Tua glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você confirma com o seu amém. Meu irmão e minha irmã, eu quero finalizar essa mensagem como uma amiga, como uma irmã. E com muito amor eu quero dizer a você que está me ouvindo, eu não sei o que você está passando agora. Eu não sei
de verdade o que você precisa. Mas eu quero dizer a você algumas sugestões bem simples, sabe? Eu trago aqui para você uma mensagem espiritual, eu trago oração, eu trago uma mensagem de Deus. Mas hoje, depois da mensagem de Deus, eu quero deixar para você uma semente de amiga, de alguém que já passou por algumas situações e sabe que atos simples pode mudar a nossa realidade. Independente do que você esteja passando, levante-se. Não fique prostrado, não fique prostrada. Não importa o que você esteja passando, sabe? Faça coisas simples como se arrume. Se arrume, coloque uma roupa que faça você se sentir melhor. Lave o seu rosto, tome um banho, pinte o seu cabelo, sabe? Organize a sua postura para que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar na sua vida e através dela. Sabe? Organize as suas ideias e o ambiente em que você está. E comece a orar mais pela sua mente, orar mais pelo ambiente em que você está. Fale em voz alta, mesmo que você não saiba orar. Sabe aquele louvor, Espírito Santo, ore por mim? Se você não souber orar, coloque ele. Deixa ele orar por você através do louvor. Mas não se mantenha prostrado e prostrada. Não aceite nenhuma condenação. Levante-se nesse momento e deixe que Deus haja na sua vida. Nós também devemos fazer a nossa parte. E muitas das vezes, atitudes simples como essa, de se levantar, de trocar de roupa, de se arrumar, já vai mudar toda a energia que te cerca e afastar toda ação maligna da sua mente. Que hoje você possa entender que nós devemos fazer a nossa parte sim, mas devemos nos apoiar em Deus, colocando a nossa fé na direção certa. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo.